Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
estamos na presença de Deus nesse domingo, dia do Senhor, dia em que nós nos reunimos para o louvor, a glória e a honra do Pai. É uma alegria poder conviver com vocês, estar com vocês. Nós todos louvamos a Deus e exaltamos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu gostaria de pedir a você que abra comigo a sua Bíblia no capítulo 23 do livro dos Salmos. Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23. Vamos dar início a esse ato público de culto a Deus, lendo a Bíblia em Salmos, capítulo 23. Imagino que você consiga declamar esse salmo de cor. Imagino que você tenha toda a possibilidade de acompanhar-nos também com a leitura. E, se você puder, não é, com a Bíblia aberta diante de você, leia comigo em alta voz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém e amém. Seja bem-vindo a mais um domingo apocalíptico, capítulo 6 do Apocalipse. Mas eu gostaria de dedicar um tempo de louvor, adoração a Deus, exaltar o seu santo nome, engrandecer o seu nome. E mais uma vez temos conosco a gloriosa ajuda do querido Wanderson, que vai nos conduzir em louvor e adoração a Deus. Em 2 hinos, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos exaltar o seu santo nome, mesmo dentro de um ambiente particular, familiar. Vamos exaltar o nome daquele que vive para sempre e que tem nas suas mãos, meus queridos irmãos, poder de desaparecer. Deus te abençoe. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu e revelou a João. E João escreveu para que nós soubéssemos e tivéssemos consolo nessas verdades. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vamos cantar, vejo, Senhor, vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Mais uma vez, vejo, Senhor, vejo,
Senhor, exaltado, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes reais enchem o templo. Adoradores celestiais cercam seu trono e unidos a eles cantamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre, reinando para sempre. Vamos exaltar o Senhor, reinando para sempre e sempre. Foi armado um trono no céu, e no céu alguém assentado. Aleluia. E ele nos diz: não temas, não temas. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos dizer: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Que está sentado. Se você sabe a letra, fecha os teus olhos. No trono, vamos adorar a Ele, que se revelou a nós, e ao Cordeiro. Imagine a cena do Apocalipse. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Poderoso Deus, aleluia! Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, te exaltamos, Senhor. Poderoso, poderoso Deus, Deus que se revela a nós, nos consola, aleluia. Poderoso Deus, pelas verdades que irão acontecer, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Ele nos diz: não temas, não temas. Poderoso Deus, nossa alma anseia por ti. Exaltamos o teu santo nome. Ó Deus, vem entrar na nossa casa, Senhor. Eis que invocamos o teu nome através dos louvores. Invocamos o teu nome aqui na nossa casa, Senhor. Ó Deus, ser exaltado, ser glorificado. Senhor, entra na nossa vida de forma poderosa nesses últimos dias, fazendo a tua obra de santificação, obra que só o Senhor pode fazer. Não é somente pela nossa vontade, Senhor, mas é pela ação do teu Espírito. Age em nós, capacita-nos, transforma-nos para a tua glória. Minha alma anseia por ti. Amém. Muito obrigado, pastor Wanderson. Isso é uma bênção na nossa vida, minha vida, na vida da Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís, na vida da Lourdes, na vida da Paula, do Samuel, não é? E da Laurinha, não é? Como pastor do seu lar, da sua casa. É uma bênção indizível, impossível de ser traduzida em palavras. É a bênção de estarmos na presença de Deus, de estarmos cultuando ao Senhor. Pensar que no Velho Testamento nós não tínhamos esse caminho livre em Jesus. E no Velho Testamento nós precisaríamos levar um cordeiro anualmente ao templo para ser sacrificado pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. Mas hoje, em Cristo Jesus, temos plena liberdade de acessarmos o trono da glória e podermos engrandecer ao Senhor. Se você se lembra, no domingo passado eu falei sobre
a indignidade dentre os humanos de alguém que pudesse abrir o livro onde está escrito o registro da minha vida, da sua vida, da nossa vida, aquele livro a respeito do qual o salmista referiu-se dizendo que nele estavam escritos todos os nossos dias. E houve um certo pânico em João enquanto se passava aquela visão diante de si. Ele chorava muito, porque não havia quem pudesse ser encontrado digno de abrir o livro e de julgar sobre todas as nações da terra, e de julgar todos os males, todas as maldades, todas as indignidades que os seres humanos haviam praticado no mundo. E ele estava desesperado até que ele foi consolado. Ele ouviu uma voz que dizia: não chores, porque o Cordeiro de Deus, que morreu, que foi sacrificado, venceu a morte, e ele é digno de desatar os selos do livro. Vimos que este livro é selado, e o selo é um registro que dá legitimidade ao documento. Aquele selo é colocado no documento para dar apoio legal, para dar legitimidade legal ao documento. Falamos sobre isso na semana passada. E hoje nós vamos retornar ao texto do Apocalipse no capítulo 6. Eu vou pedir para que você abra no capítulo 6 e vamos ver Jesus dando continuidade ao seu sermão escatológico, ao seu sermão profético, agora nos falando mais pormenorizadamente sobre os sinais que acontecerão. Antes de haver a abertura do livro e o julgamento sobre todas as nações, os selos precisam ser tirados. E a cada selo tirado, nós vamos ver os cavalos correndo pelas campinas. Nós vamos ver agora Deus, através da figura destes cavalos, falando conosco de uma forma ainda mais direta e mais objetiva sobre os sinais da sua vinda. O primeiro selo encontramos aqui no capítulo 6, versículos 1 e 2, sendo aberto pelo Cordeiro. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, que são aqueles querubins, eu já expliquei nos domingos anteriores, que assistem diante do trono. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! E vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós temos um entendimento de que esse cavalo branco, onde o seu cavaleiro se vê em mãos com um arco, e com esse arco, certamente com suas setas certeiras, acertando o coração dos eleitos de Deus, dos homens de Deus, dos servos de Deus, daqueles que creem, dos redimidos, daqueles que foram vistos salvos antes da fundação desse mundo. E ele segue, então, atingindo o coração de homens e mulheres pecadores, regenerando-os para a glória da salvação. Esse galope do cavalo e do cavaleiro, do cavalo branco, nos fala sobre essa universalização do evangelho, que é o primeiro grande sinal de que o grande juízo se aproxima, o grande julgamento se aproxima. Antes que Jesus volte, há uma necessidade que necessita ser cumprida. Ele não voltará até que esse evangelho seja pregado para testemunho de todas as nações, e então, diz a Bíblia Sagrada, virá o fim.
Esse é o primeiro grande selo que é aberto do livro e é o sinal com o qual eu e você já nos identificamos, porque já fomos acertados no centro do coração pela mira certa do cavaleiro do cavalo branco. Ouvimos o Evangelho fez sentido ao nosso coração, fomos conduzidos ao arrependimento pela convicção do Espírito Santo. E assim, meus amados irmãos, reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O livro está sendo aberto, os sinais estão sendo expostos diante de nós. Há alguns anos atrás, eu imaginei que necessitaria um grande mover missionário, o que não, uma coisa não impossibilita a outra. Mas eu imaginava que seria necessário uma grande mobilização missionária da igreja no seu plano global para que o evangelho fosse ouvido para testemunho de todas as nações. Mas nós estamos, no meio dessa pandemia, nos deparando com a grata surpresa de igrejas locais se levantando e enchendo a rede internacional de computação da mensagem divina. A internet está cheia de pregadores da palavra de Deus. Acontece como acontece no plano comum da nossa vida, há bons pregadores e outros que nem são tão bons assim. Há boa teologia sendo exposta e outras que nem são tão boas assim. Entretanto, o evangelho está correndo velozmente e ninguém pode conter, nesse momento, o avanço da pregação do evangelho, chegando em diferentes nações. Mas, por outro lado, ouvimos notícias de que a China não somente interrompeu a venda de Bíblias entre os chineses via internet, mas que também, nessa circunstância, enquanto o mundo está ocupado com o coronavírus, continua o seu processo de perseguição e de completo achatamento da presença da igreja na sociedade chinesa, destruindo templos e passando por cima mesmo de todo gênero de resistência no que se refere à pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sabemos que a presença humana é insubstituível no campo missionário. Porém, a ajuda desse empurrão da tecnologia tem nos dado uma sensação muito agradável de que o Evangelho está correndo livremente e velozmente pelo mundo afora, e que o cavaleiro do cavalo branco está em seu galope, atingindo centenas de milhares de pessoas bem no centro do coração, com a mensagem de que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem, que Deus se fez homem na figura, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, encarnando, tomando a forma de um ser humano. Ele se chamou Jesus porque foi o nome sugerido pelo anjo, porque salvará o homem, o mundo, do pecado deles. Foi essa a palavra do anjo. Por isso que ele se chamava Jesus. Porque Jesus significa o Salvador, aquele que salva, aquele que redime as pessoas do seu pecado, da sua carência, do seu estado decaído. Esse Jesus tomou a forma humana por 3 anos, se manifestou a Israel como o Messias prometido pelos profetas, para que, a partir desse episódio histórico, nunca mais viéssemos a colocar dúvida nas profecias. Depois de ter tomado a postura e a forma humana, inicia o seu ministério nas bodas de Caná da Galileia, numa festa de casamento em que ele transforma água e vinho num gesto simbólico do que seria a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
ela teria exatamente esse sabor transformador de água em vinho, assim como eu fui transformado, você foi transformado e tantas outras pessoas ao seu redor também já foram transformadas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Por conta disso, ele é acusado de forma carnal, absolutamente desonesta. Foi a única condenação em que o réu morre, tendo como seu executor um juiz que declarou até o fim não ver causa alguma para uma condenação daquele tipo. Pilatos entendia todo o tempo que Jesus era inocente. Ele é entregue nas mãos dos seus algozes e é crucificado no Monte da Caveira, também chamado de Monte Calvário. E lá ele é crucificado em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E num só momento, a ira de Deus caiu sobre o seu próprio filho, no momento em que ele leva sobre si os nossos pecados. E os meus não foram poucos, e com certeza Jesus já morreu pelos pecados que eu ainda cometerei. E que terei o bom senso de me arrepender e de confessar diante dos olhos de Cristo. Ele morre consumando a obra da salvação humana, quando ele fala aquela famosa palavra grega tetelestai, que significa exatamente o quê? Significa que o escrito de dívida foi anulado. Significa que tudo já foi pago, que todo o preço do nosso resgate foi pago e que agora a raça humana pode viver uma vida na presença de Deus por conta do sacrifício de Jesus. Mas, depois de ter consumado e gritado na cruz, está consumado, ele morre e é sepultado como qualquer ser humano, e 3 dias depois ele ressurge gloriosamente dentre os mortos, consagrando o seu ato redentor como o grande vitorioso e habilitando-se para abrir os selos do livro. O primeiro sinal que todo crente precisa verdadeiramente ter e ter seu coração, sua mente, sua vida norteada e consagrada para tal, é a de pregar o evangelho enquanto viver. Todo nosso esforço precisa ser na pregação do evangelho para que amigos, vizinhos recebam também e sejam expostos às flechas sagradas que saem do arco do cavaleiro, do cavalo branco. E todas as vezes que uma pessoa se converte, todas as vezes que alguém abraça a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos sendo lembrados de que esse livro será aberto e todo o conhecimento divino sobre cada ser humano que já pisou esse planeta será, com certeza, revelado. Esse é o primeiro selo. O capítulo 6, versos 1 e 2, nos dá esta informação. Versículo 3 e 4 vai nos falar do segundo selo, onde nós precisamos também ter a nossa atenção fixada. Precisamos fixar coração para a obra missionária, a evangelização, a proclamação pública do evangelho em todo lugar, e isso deve nortear os esforços físicos, os esforços naturais e também os esforços espirituais de cada congregação, de cada igreja local, de cada crente, não importando onde ele viva ou quem sejam as pessoas que convivem com ele na mesma região ou debaixo do mesmo teto.
O versículo 3 diz: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, desta feita um cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Bem, esse é o segundo selo e ele aponta para a violência, a sanguinolência da arbitrariedade do coração humano, a sanguinolência das intenções humanas expostas nas guerras e também nas mortes violentas que acontecem numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo e em outras capitais do Brasil, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza. Todas estas capitais conhecem muito bem a presença deste cavalo vermelho que tira a paz de todos os seres humanos. Se você pesquisasse antes das eleições qual era a maior necessidade e qual era a maior de todas as carências da sociedade brasileira, as pessoas minimamente informadas diziam: nós carecemos de segurança, mas ninguém pode conter o galope do cavalo vermelho. Bem, pastor, falando de guerras e rumores de guerras, Jesus citou isso no seu sermão profético em Mateus capítulo 24. A verdade, lá, o que Jesus não citou foi que o galope do cavalo vermelho, a velocidade com que o homem se levanta contra o seu semelhante para derramar sangue, que essa atitude ele não cita que tiraria a paz de todas as pessoas. É verdade. Basta uma ameaça de guerra para todos nós ficarmos em polvorosa. Basta sabermos de que um assalto aconteceu e que nesse assalto, no meio do caminho, no meio do crime, ele se transformou num latrocínio, ou seja, num roubo seguido de morte, para nós ficarmos imediatamente inquietos, ligarmos para a polícia, pedirmos segurança imediata, ajuda, socorro. Mas, queridos, apesar desse nosso pedido, apesar dessa nossa carência, nós ainda provaremos de muitas tribulações causadas pelo cumprimento desse grande sinal da volta de Jesus. E quer você concorde comigo ou não, nós não podemos lutar ou brigar com os números. A cada ano morre mais gente vítimas de arma de fogo. A cada ano uma nova guerra, meus queridos irmãos, tomam o cenário mundial, se não a mesma de que se repete há vários e vários anos consecutivos, como agora mesmo nós estamos vivendo o que está acontecendo na guerra da Síria. Nós vimos o que aconteceu na Sérvia. Nós provamos e conseguimos ler e ver em documentários o sangue derramado durante a Segunda Guerra Mundial. Vimos depois da Segunda Guerra Mundial o período da Guerra Fria, em que todos nós temíamos um ataque nuclear. Nós todos, quando vamos pesquisar a Primeira Grande Guerra Mundial, que morreu mais gente do que na Segunda Grande Guerra, foi uma guerra de trincheiras, de batalhas travadas corpo a corpo, muito sangue derramado, milhões de pessoas mortas. E nós, quando olhamos para um campo de batalha e vemos milhares e milhares de corpos estendidos no chão, inertes, mortos, gelados, quando aqueles corpos foram violentados por semelhantes seus,
E todos nós sabemos que por trás de toda a violência existe a violência do capital, do dinheiro, dessa luta horrorosa para se ter mais dinheiro. Quem faz violência urbana hoje no Rio de Janeiro são traficantes de drogas, que estão em busca do quê? Dinheiro, mais dinheiro. Bem, eu não vou tentar explicar para vocês a causa de cada episódio violento, de cada gota de sangue derramada em nossa geração. Mas posso lhes fazer lembrança do sangue que já foi derramado no passado. E esse é um rio caudaloso, litros e litros e litros de sangue, e todas as vezes que nós, a partir de Jesus, assistimos, quer pela televisão, quer pelos noticiários, quer por qualquer meio de comunicação, que alguém morreu de morte violenta e sangue foi derramado, nós estamos vendo o cavaleiro do cavalo vermelho em ação. Jesus não nos prometeu e não disse que esse período que antecederia a sua segunda vinda, esse período que nós todos encontramos na Bíblia Sagrada entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, conhecido como últimos tempos, ele não nos prometeu que esses dias seriam fáceis, que seriam tranquilos, que seriam dias de paz. Não, ele disse que seriam dias de inquietações e que aquele que seria enviado para engano das nações, o anticristo, viria em seu próprio nome, trazendo e proclamando uma paz falsa, uma paz fake. Portanto, todo esse cenário do noticiário fake é um cenário que está sendo preparado para esse último de todos os eventos que a palavra de Deus lista, que é a manifestação do filho da iniquidade, desse anticristo, a própria encarnação de Satanás, que tratará de impor a toda a igreja um período de grande tribulação, antes da volta de Jesus. Então, como você pode notar, eu acredito que a igreja viverá a grande tribulação e não sou adepto da ideia de que Deus tirará da terra a igreja para que ela não enfrente a grande tribulação. Não, a igreja terá de reconhecer o anticristo. É por isso que Jesus nos diz, lá nas cartas paulinas, que o Senhor nos diz nas cartas de Paulo, o Espírito Santo enfatiza que esse homem seria o filho da iniquidade, um homem que nós precisaríamos reconhecer. Então, guerras, atos de violência e, ao mesmo tempo, salvação de pessoas, vidas salvas, corações rendidos, nós estamos vendo os cumprimentos dos sinais e os selos sendo rompidos e a presença destes cavalos e cavaleiros do Apocalipse galopando por entre as nossas grandes cidades. E é interessante que há um momento em que eles 4 cavalgam juntos. Nesse momento, nós estamos vendo primeiro um, depois o segundo, e agora vamos ver o terceiro. Vamos ver o terceiro cavalo. Quando abriu o terceiro selo, versículo 5, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Alguns intérpretes entendem que esse é o cavalo da fome. Bem, eu não consigo fazer essa leitura do texto. Eu, quando leio o texto, eu vejo alimento no texto. Eu vejo trigo, eu vejo cevada, eu vejo azeite e eu vejo vinho. Não significa que faltará alimento, significa que o alimento será racionado.
Será que você consegue, em rápidos relances memoriais, lembrar-se do que está acontecendo desde a década de 60 até hoje em Cuba? Racionamento de alimento. Será que você pode lembrar do que está acontecendo na Venezuela, onde um pão de forma custa o valor de um mês de salário de um trabalhador? O que o texto diz é que a medida de trigo e a medida de cevada seria vendida por um denário. Um denário era o equivalente da diária de um trabalhador braçal. Mas o que nós estamos vivendo já hoje é uma intensa presença do cavaleiro do cavalo preto, porque há, meus queridos irmãos, uma carência, há um racionamento do alimento. A grande preocupação das grandes nações humanas é como alimentar essa multidão. A China tem quase 2 bilhões de pessoas, 1,8 bilhão. Nós não estamos falando de milhões. O Brasil tem 260 milhões de habitantes. A China, 1,8 bilhões de pessoas. Eles precisam de comer, de alimentar esse 1,8 bilhão de pessoas. Como é que vão fazer? Eu fico pensando se o Japão verdadeiramente crescer um pouco mais da sua população, como é que eles vão gerar alimento em cima de uma ilha vulcânica superpopulada? Não, eles têm que fazer um programa de redução da população, e assim, meus queridos irmãos, quando o cobertor é pequeno, cobre-se um pouco mais o dorso, e o pé fica de fora. Aí o Japão tem um problema. E qual é o problema? A população envelhecida. Como é que vai pagar as aposentadorias? Como é que esses velhinhos vão sobreviver? Então, se você observar, as nações da Terra, elas mais cedo ou mais tarde receberão a visita do cavaleiro, do cavalo preto, do racionamento. Eu, talvez, aos 60 anos de idade, esteja falando para um grupo de pessoas que não é da minha faixa etária, são mais jovens do que eu. Mas o nosso país já passou por esse período de racionamento. Eu não sei se alguém da minha idade, aí que tenha mais de 50 anos e mais de 60 anos, eu vou fazer 60 agora em julho, mas lembra-se quando faltou feijão. Lembra-se quando o nosso feijão foi misturado com soja, nós aprendemos a comer um feijão misturado com soja, engrossado com soja. Lembra-se da carência, do racionamento do leite. Vocês têm lembrança disso? Vocês têm lembrança, meus queridos irmãos, do racionamento de carne, 1987, 86, de repente, os bois desapareceram. E houve um racionamento de carne no Brasil. Quem é um pouco mais velho se lembra das filas para comprar leite e não podia comprar mais do que 2 quilos. Houve um tempo em que eu tomei, em pleno Brasil, cevada ao invés de café. Cevada ao invés de café. Na terra do café, faltou café. Assim sendo, meus queridos e amados irmãos, mais cedo ou mais tarde, populações de regiões, populações de nações, populações de determinadas áreas do globo terrestre receberão a visita do cavaleiro do cavalo preto. Racionamento. Lembra que tem uma balança. Não necessitaria haver uma balança na mão dele se não houvesse, com certeza, meus queridos irmãos, algo para se colocar na balança.
Então, existe, o texto cita trigo, o texto cita cevada, inclusive fala de azeite e vinho. O texto cita. Estamos falando aqui de períodos de racionamento. Períodos em que nós vamos procurar alguns itens e não vamos encontrar, ou vamos encontrar outros mais caros. Esse comércio covarde nós conhecemos. E conhecemos agora, durante essa pandemia, quando 1 quilo de arroz ficou mais caro, 1 quilo de feijão ficou mais caro, tudo ficou mais caro, o álcool em gel, de repente, ganhou um valor extremo, não é? Tudo ficou mais caro. Então, nós conhecemos muito bem o que é o racionamento proposital pelos comerciantes. Não é que falte o alimento, mais uma vez eu digo, não é que falte, mas ele é racionado por diversas atividades comerciais leoninas. Dessa maneira, meus queridos irmãos, todas as vezes que faltar algum produto na prateleira, especialmente um produto da cesta básica, lembre-se do cavaleiro do cavalo preto. Está galopando pela sua região, pela minha região, pela nossa região. E este é um outro sinal para o qual Jesus quer chamar a nossa atenção na revelação da carta apocalíptica. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, daquele querubim que assiste diante do trono de Deus, dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Todos nós estamos sentindo diariamente, ouvindo diariamente o trotar do cavalo amarelo. Cemitérios tiveram que se antecipar abrindo covas prematuramente, na expectativa de não serem pegos de surpresa com as milhares de mortes que ainda aguarda acontecer às autoridades. Estamos no meio de uma mortandade causada por um vírus. Esse sinal precisa ser contemplado pela igreja. Esse sinal precisa ser visto pela igreja, porque, como eu disse há alguns minutos atrás, nós vamos chegar à conclusão até o fim do capítulo 6, ou pelo menos até onde nós conseguimos chegar na sua exposição, que vai haver um momento, e esse é o momento, em que os cavalos todos estão galopando juntos. Todos estão galopando juntos. Todos ao mesmo tempo. O 4º selo foi aberto e o cavalo amarelo saiu para anunciar a morte ao redor do planeta. A mortandade. Morte por espada, morte pela fome, morte pelo ataque das feras, morte por diversas outras razões. Talvez esse ataque das feras nós possamos incluir esse pequenino ser vivo invisível chamado coronavírus. Aliás, o novo coronavírus, porque nós já convivíamos com o coronavírus, a famosa gripe suína, gripe aviária, todas elas são
gripes ocasionadas por um vírus corona. Esse é um novo corona, conhecido como o coronavírus 19. E ele vem, essa fera vem consumindo a população. E ontem, ouvindo um grande médico, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, ele me deu um dado substancial para eu usar. E o dado substancial é que 1 em cada 4 pessoas contagiadas está morrendo com Covid-19. Isso dá exatamente a 4ª parte. E essa 4ª parte precisa ser cuidadosamente observada por cada um de nós, pelo menos nós, os que cremos. Eu hoje, recuperando uma entrevista do falecido Paulo Francis, jornalista, e que foi jornalista representante da Rede Globo Televisão em Nova York, o entrevistador perguntou-lhe se ele cria em Deus, e ele disse que não cria e que as maiores mentes e os cérebros mais privilegiados da sociedade também não. O fato é que nós olhamos para o lado e temos a companhia de diversos amigos, parentes e vizinhos que não creem em Deus e, portanto, estes sinais e esta leitura da carta apocalíptica não significa nada para eles. Mas nós também já aprendemos isso quando expusemos o primeiro capítulo do Apocalipse, observando para quem a carta foi dedicada. A carta foi dedicada aos redimidos, aos eleitos de Deus, que faziam parte da membresia de 7 igrejas históricas na Ásia. Deus falou com sua igreja. A carta apocalíptica é uma carta para a igreja. O evangelho é para a humanidade. Mas estas revelações, estes elementos, é para quem crê. E eu creio que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, totalmente, 100% inspirada pelo Espírito Santo. E esse cavaleiro, e esse cavalo, do cavalo amarelo, que traz morte e mata a 4ª parte dos habitantes da terra, eu estou ouvindo o trote do cavalo amarelo. O que isso deve despertar no meu coração, pastor? Pastor Weber, o que o senhor aconselha diante disso? Eu aconselho do fundo da minha alma que você abra seus ouvidos, que você se abra para a fé em Jesus Cristo. Caso contrário, você não entenderá nada disso. Esses sinais é para fazer você ficar alerta, acordado. Jesus está chegando. Os cavalos estão galopando. O preto, o vermelho, o amarelo. E para a glória de Deus e para a graça de cada pecador, o cavalo branco também está no meio. Tem muita gente sendo salva no meio dessa mortandade, no meio de toda essa confusão. Tem muita gente sendo atraída ao Evangelho, entendendo o Evangelho, compreendendo o Evangelho e sendo salvo. Pessoas voltando para Jesus, como hoje muito bem pregou o meu querido colega, amigo e co-participante comigo do Ministério da ICNV Vila, o pastor Henrique, falando sobre Deus ir em busca da ovelha desgarrada. É o cavaleiro branco, pastor Henrique, que galopa, atingindo com a flecha do seu arco o centro do coração dos homens, em meio a todo esse estado confuso e caótico das sociedades humanas antes da vinda de Jesus. Pessoas estão sendo tocadas,
Pessoas estão sendo afetadas pela mensagem da cruz. E quem sabe não haja aí sentado numa dessas salas onde a família me ouve, não haja um filho desviado, uma filha desviada, um amigo desviado, ou alguém que recebeu o link está longe vamos dizer, do recanto das ovelhas. Está longe dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Chega até você com a sua misericórdia e graça, chamando você de volta para a sua casa, para o seu redil, ovelha desgarrada. Apenas fazendo uma recuperação memorial do sermão dessa manhã, exercitando a sua mente nas coisas de Deus e mostrando para você o quanto é importante você ouvir uma mensagem com atenção. Seguindo o texto, vamos chegar ao quinto selo, que diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, as almas dos mártires, ceifadas nos diversos, digamos, nas diversas perseguições que o Império Romano insurgiu contra a igreja, que agora os maiores perseguidores da igreja nesse momento, e que a imprensa nada fala, não diz uma palavra, não menciona nada, enquanto milhares, centenas de milhares, olha, eu ouso dizer que está morrendo mais gente nas mãos do ISIS, nas mãos de governos autoritários como a China e a Coreia do Norte, do que está morrendo gente por Covid-19. E essa informação eu não ouço ninguém falar e nem ouço muitos dos crentes engajadíssimos nesse momento confuso, onde os cavaleiros galopam juntos pelas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Manaus, Rio Branco, Roraima. Queridos, eu não ouço ninguém falar desses episódios de martírio. Mas, se você pensa que Deus não haverá de atender ao clamor destas almas dos mártires, que aqui no texto diz que eles estão debaixo do altar clamando por justiça, então você não perde por esperar. Ele vai fazer. E ele vai se levantar. Diz o texto que eles tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ninguém é morto pelo discurso da religião. Ninguém é morto por pedir dinheiro na televisão em nome de Deus. Ninguém é morto por organizar uma fogueira santa ou qualquer campanha financeira, ou ser consumido pela necessidade de se ter mais dinheiro no bolso em nome de Deus. Quem é morto, quem desperta a ira dos governantes, quem desperta a ira das autoridades é quem prega a palavra de Deus. E é quem dá o testemunho de que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e sustentam a sua fé, mesmo diante das ameaças que são criadas, da atmosfera ameaçadora criada pelo galope desses cavalos ao longo do território nacional. Diz que eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor,
portanto, sabendo que nada foge à vontade de Deus, que nada foge ao querer de Deus, e que a história concorre, quer nós concordemos ou não, quer nós achemos justo ou injusto, a história concorre para um objetivo final que Deus, o Senhor, soberano de toda a terra, tem conhecimento. Ó soberano Senhor, até quando, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa oração declarada na carta apocalíptica me fez sossegar, porque eu andei um tempo da minha vida orando muito pela igreja perseguida e não entendendo em nada por que Deus deixava seus filhos morrerem como mosca nas mãos dos pecadores. Até um dia que eu li a carta apocalíptica com mais atenção e eu percebi que essa ansiedade pela justiça, pela chegada do reino de justiça do majestoso e triunfante Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, até esse reino se estabelecer, essa ansiedade consumiria o coração dos santos. Ó Deus, salva os perdidos. E quando você descobre que aquele perdido que está debaixo das garras do pecado é o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, é uma coisa terrível, é uma dor descomunal. Mas a verdade é que esses mártires fazem lembrança cotidianamente a Deus, pedindo para que ele se levante para julgar os Césares e para julgar os Idi Amins, os Hitleres, os Mussolinis, para julgar, meus irmãos, todos esses grandes líderes autoritários, cujos crimes mais graves foram cometidos entre todos os humanos sobre aqueles mais inocentes, chamados de cristãos. Eles estão, estas almas, quando morreram, se alojaram mesmo embaixo do altar. Versículo 10 diz que eles clamam em grande voz, dizendo: até quando? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Até quando nós seremos tripudiados pelos governos humanos? Até quando? Até quando a igreja sofrerá o incômodo, o abalo da autoridade e dos interesses políticos desses homens? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conversos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Como igualmente eles foram. Mais um pouco. Mais um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho o Espírito Santo vai nos consolando e gerações vão passando sobre nós. Ano após ano, numa contagem, meus irmãos, que chega a milhar, a 2 milhares, como nós, e estamos já em pleno século XXI, caminhando em direção à 3ª milhar. A verdade em tudo isso é que Deus tem seu tempo, Ele é soberano, Ele vai julgar. E todas as vezes que eu vejo a igreja hoje sendo perseguida, eu continuo orando, mas com mais consciência, entendendo que mais um pouco, e o Senhor se levantará para julgar
as nações da terra tenham paz. É necessário que 1/4 caia sobre o poder do cavalo amarelo, que uma outra caia sobre a ameaça, meus queridos irmãos, do cavalo vermelho. A outra ameaça causada pelo cavalo preto. Mas no meio de tudo isso, tem um cavalo branco galopando e o seu cavaleiro com um arco acertando bem no centro do coração dos seres humanos. Não será que uma dessas não flechas perdidas, mas muito bem achadas, caia exatamente no centro do seu coração, queridos irmãos, amados de Jesus, servos do Deus Altíssimo? É tempo de nos arrependermos. É tempo de abrirmos o coração e percebermos que Ele está chegando. Ele está vindo. Ele está se aproximando. Enquanto Ele não vem, clamamos de noite e de dia, orando: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Está chegando. Fiquem alertas. Fiquem alertas para esse grande líder mundial que vai a qualquer momento aparecer no cenário, como sendo ele o grande autor da prosperidade e da paz. Tomem cuidado. Ele pode vir de qualquer canto do planeta. As coisas estão acontecendo bem mais rápido do que eu poderia imaginar. Nunca, na minha mente, eu construí um panorama e um cenário semelhante ao que nós estamos vivendo agora: população trancada, economia parada, uma porção de gente preocupada, gente doente, gente morrendo. Nunca. Vou fazer 60 anos. Nunca vi. Mas agora estou vendo. E cabe a mim e a você, a nossa geração, contextualizar isso. E não deixar passar esse momento sem que o nosso coração seja revisitado. De modo que do alto o Senhor traga ao nosso coração o reavivamento da doutrina escatológica cristã, que tem como seu elemento central a volta de Jesus. Nós precisamos ter nossa fé renovada e precisamos clamar de noite e de dia, como a igreja primitiva fazia ao fim de suas reuniões, depois que a ceia era servida. Todos unissonamente gritavam juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Encha o pulmão, você e sua família se ergam para orar comigo, e ao fim da oração, ao invés de nós terminarmos com um simples amém, nós vamos dizer: amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos juntos, povo de Deus. Nosso amado Deus e nosso Pai Celestial, estamos todos juntos agora em sua santa e gloriosa presença. Estamos neste momento, Senhor meu Deus e meu Pai, louvando o seu nome e tendo as nossas faculdades, ó Deus, estimuladas para percebermos que a cada dia que vivemos, a volta de Jesus se aproxima. Para os incrédulos, nada disso faz sentido.
Os incrédulos desprezam a volta de Jesus e sua mensagem e sua promessa porque não creem nele. Nós afirmamos que cremos, somos da fé. Carregamos nos lábios o testemunho de Jesus e, se for necessário morrer por esse testemunho, nós morreremos e já sabemos onde e a quem nos juntaremos. Nos juntaremos debaixo do altar, vestidos de branco, aos inúmeros outros mártires da história que clamam de noite e de dia pedindo justiça ao Deus Todo-Poderoso e Soberano de toda a terra. Por isso, não temeremos. Não tememos. Não há nenhuma ameaça que possa nos tirar o equilíbrio da fé, a expectativa desse grande evento bíblico. E no centro, ó Deus, de todas as nossas expectativas, há a possibilidade de que Jesus Cristo volte em nossa geração. Se isso acontecer, ó Deus, eu chegarei até a tua presença, não tardiamente, mas exatamente no momento em que o Senhor desejou que eu fosse ao seu encontro. Nesse instante, meu Deus e meu Pai e meu Rei, eu quero pedir que o Senhor avive o coração de todos os cristãos que nos assistem nesta live e que o Senhor possa afetar a vida destas pessoas poderosamente, despertando o coração delas para servirem a Jesus com toda a força de sua alma e concentrarem-se, Senhor meu Deus, na grande missão da igreja de fazer discípulos, de levar o evangelho a todas as nações da terra, meu Deus, para que o número dos eleitos chegue à salvação. Amado Deus e Pai, eu clamo pelo crescimento do evangelho no mundo. Eu clamo para que igrejas estabelecidas nos pontos mais remotos deste planeta sejam visitadas pelo Senhor. Aquelas, ó Pai Celestial, onde somente os idosos ficaram, a juventude se perdeu, ó Deus, a geração adulta não vê sentido na fé, e ali só estão os idosos, ó Deus, aqueles que te são gratos por sua misericórdia ao longo de suas vidas. Algumas destas comunidades quase morrendo e fechando as portas, mas eu quero pedir, em nome de Jesus, aviva estas comunidades, ó Deus, e chegue até elas com a mensagem viva do Evangelho de Jesus. Levanta missionários, levanta pregadores e pregadoras da tua palavra, para que leve a tua palavra e a faça correr por esta cidade. Ó Deus, que nós voltemos para uma comunidade mais missional, que nós voltemos para uma comunidade mais consciente da evangelização do vizinho, daquele que mora porta com porta e que não tem ainda o conhecimento pleno do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, levanta a sua boa mão sobre os adolescentes e jovens da igreja. Ó Deus, que vivendo nessa era tecnológica, provaram dessa fartura dos últimos anos, ó Deus, no mundo, e que agora viverão um tempo de possível racionamento. Que o Senhor possa guardar a fé, o coração, o ânimo e a esperança daqueles que estão estudando, se preparando na universidade, ó Deus, para uma fatia do mercado das profissões no Brasil. Que o Senhor não deixe o coração desses meninos e meninas desmaiarem, ó Deus, ao ponto de perder completamente a ideia de qual é, na verdade, a sua missão como criatura humana e como crente, que é de pregar o Evangelho. Ser um profissional é um outro detalhe, mas que o Senhor os conserve na fé, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os desperte e que haja graça sobre a igreja nestes últimos dias. Haja um despertamento, ó Deus, para perceber esses detalhes escatológicos de tua santa palavra e que o nosso coração não desmaie de terror, nem de medo, nem de falta de esperança por conta dessa pequenina fera que amedronta
todo o planeta nesse instante. Senhor, eu te faço estes pedidos em nome de Jesus. Peço que o Senhor também se lembre de todos os nomes e carências registradas nos pedidos de oração, ó Deus, que está lá no nosso grupo, numa folha atualizada pelo querido pastor Wagner todos os dias. Que o Senhor tome estas vidas nas suas mãos. Console quem sofre. Ampare, ó Deus, quem se encontra nesse momento desesperançado. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso glorifique o seu nome sobre esta igreja, com todas as dificuldades dela, renovando-a e avivando-a para ti. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos, e que o povo de Deus diga amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Foi um grande prazer estar com vocês